Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série de complexos, finalmente vamos falar sobre exponencial complexa, o grande poder dos complexos, tá? A exponencial complexa, ela define tudo que é rotação em um plano, tá? Então lembre-se que os imaginários, no caso o mundo dos complexos, é simplesmente, né, falando de grossa maneira, uma extensão de R a um plano, né? Então seria C mais ou menos equivalente a R de 2, né? Mas diferentemente aqui não temos um eixo dos reais, temos um eixo dos imaginários puros. Aqui temos o eixo dos reais, né? Então temos aqui o nosso número complexo Z, ok? Então aqui é um módulo, tá? Então ele tem um componente real A e um componente imaginário B, ok? As exponenciais complexas, elas permitem a gente fazer rotação nos planos, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma rotação de, sei lá, de π sobre 6, a exponencial complexa vai nos ajudar, ok? Então vocês veem que quando a gente fala de rotação e eu acabei de sair de uma série de trigonometria, vocês pensam que vai envolver trigonometria. E realmente a exponencial complexa é definida puramente é, por funções trigonométricas, ok? Isso daqui no geral nos complexos, tá bom? Então a definição formal de uma exponencial complexa é o quê? Então se eu conseguir descer aqui, então a exponencial complexa a gente vai definir um θ, tá? Um θ que é real, ok? Então ele não é imaginário, ele é um real tal. Então, a exponencial complexa, a gente usa exponencial, né, a função que vocês conhecem, de i θ, tá? Então, isso daqui que a gente chama de exponencial complexa, igual a cosseno de θ mais i seno de θ, ok? Essa é a definição de uma exponencial complexa. Essa é a definição de uma exponencial complexa, tá? Então não tem demonstração, isso daqui é simplesmente uma definição, tá? Então a gente define uma rotação no plano dos complexos com funções trigonométricas usando os imaginários, né? Porque temos um eixo dos imaginários. Então exponencial de i θ igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Então agora falando sobre o primeiro teorema sobre a exponencial complexa, né? Então a gente diz que a função θ que associa exponencial de i θ, então a nossa função exponencial complexa, é sobrejetiva dos reais ao círculo unitário, né? Então o nosso conjunto unitário U, ok? Ela é bem subjetiva, ela não é bijetiva de R em U, tá? Para a gente ter a bijetividade, a gente tem que cortar R, né? Então pegar subintervalos de R, né? Então a gente diz que a função exponencial complexa é bijectiva de todo intervalo alfa incluso ou excluso, tá? É por isso que eu escrevi os dois casos. Alfa a alfa de mais 2π excluso necessariamente sobre o nosso círculo unitário, ok? Falando assim parece complicado, vocês vão ver que é lógico, tá? Porque vocês têm que lembrar bem a definição de injectiva, sobrejetiva e bijectiva. E vocês vão ver, né, a demonstração vai ser bem simples, que não é tão complicado, tá? Então primeiro eu vou demonstrar por que ela é sobrejetiva, tá? Então eu vou botar seja Z que pertence aos complexos, que pertence ao círculo unitário 1, né, que está incluso nos complexos, no caso, ok? Então a gente sabe que Z pertence ao círculo trigonométrico, tá? Então pertence ao círculo unitário. Então a gente sabe que Z se escreve da maneira cosseno de θ mais I seno de θ. Ok? Essa é a definição de um número que pertence ao círculo unitário, tá? Então vê o vídeo sobre o círculo unitário. Ok? Só que a gente reconhece que θ, para um θ que pertence aos reais, a gente reconhece a exponencial complexa. Ok? Então temos que Z igual a exponencial de I θ. Ok? Então a gente vê que não importa que θ que pertence aos reais, a gente vai ter z que é igual a exponencial de θ, né? Então, no círculo unitário existe θs que pertencem aos reais, tal que essa igualdade seja verdade. Então, isso mostra a nossa subjetividade, ok? A gente sempre vai ter valores que se enviam, ok? A gente não vai ter talvez exatamente um, né? A gente vai ter pelo menos, a gente vai ter valores que se enviam em exponencial de θ, ok? Só que a gente não tem a injetividade global. Injectividade global. Né? Por quê? Porque o que é a definição de injetividade? Né? É que temos exatamente um ou menos, né, valores que se enviam. Né? O problema é que se a gente definir, né, então se temos um k que pertence aos relativos, né, vamos ter exponencial de i vezes θ mais 2k, ok? Né? Então agora a gente vai usar as regras das potências, funciona bem para exponencial complexa, vai ficar exponencial de i θ vezes exponencial de i 2πk, tá?
Isso daqui vai ficar exponencial de iθ vezes exponencial de i 2π potência k, ok? Exponencial de i 2π, então exponencial de i 2π é a mesma coisa que cosseno de 2π mais i seno de 2π, né? Cosseno de 2π igual a 1, seno de 2π igual a 0, então isso daqui é igual a 1. Então 1 potência k é 1, então vai ficar exponencial de iθ, ok? Então vocês veem que θ e θ mais 2k, eles dão a mesma imagem no círculo unitário. Então ela não pode ser injectiva em todo R. Não pode ser injectiva. Ok? Porque θ e θ mais 2k, elas enviam a mesma imagem. Né? E para injectividade a gente tem que ter no máximo 1. Né? A sobrejetividade é pelo menos 1, que isso daqui é facilmente demonstrável, a gente sempre vai ter pelo menos 1, mas a injectividade é no máximo 1, e isso não é o caso. Ok? Só que a ideia que todo matemático tem é, ok, eu não posso fazer em todo R, vamos cortar o nosso intervalo. A gente vê que o problema é em 2π, então vamos tirar 2π. Ok? Vamos tirar 2π. Então a gente vai restringir esse intervalo a um intervalo de tamanho, de comprimento alfa, alfa mais 2π. Ok? Então a gente vai quebrar essa redundância. E por que eles pensam em 2π? Porque a gente pensa num círculo trigonométrico. Né? Então vamos fazer um círculo aqui. Ok, eu tenho aqui o meu exponencial de iθ. Né? Ele faz o círculo aqui. Então quando eu estou aqui nesse ponto, eu vou enviar um valor. Eu vou enviar um x, por exemplo. Né? Se eu tiver aqui, eu vou enviar um x1, né? Outro valor. Só que vocês veem bem que temos sempre módulo 2π. Então aqui ele vai enviar o mesmo valor, né, mais 2π. Então ele vai mandar x mais 2π. Só que isso para o círculo trigonométrico é o mesmo valor, ok? Ele sempre vai ter um módulo 2π. Então a ideia é simplesmente vamos selecionar o intervalo logo antes, ok? Então o intervalo daqui até aqui, só que sem pegar o mesmo valor, a gente vai ter a bijectividade, porque a gente vai ter a injectividade, a sobrejetividade ela é sempre verdade, então temos exatamente isso, ok? Então é muito importante vocês saberem que a exponencial complexa é bijectiva de todo o intervalo alfa, alfa mais 2π, sendo que alfa mais 2π é excluso, ok? Agora eu vou apresentar para vocês as fórmulas de Euler, tá? Que são as formas, eu diria, uma das formas mais importantes de toda a matemática, tá? Elas são impressionantes. Infelizmente, né? E até eu tentei pensar em não mostrar, só que elas são muito importantes, elas têm uma utilidade desde cedo. Mas infelizmente eu não posso demonstrá-las para vocês nesse vídeo, porque vamos precisar de séries, ok? Séries geométricas. E a gente não viu nem o conceito de séries ainda. Tá? Então, caso você já saiba o que é uma série, normalmente esse vídeo já aqui é bem sensual você, mas caso você já saiba, mas não sabe demonstrar, talvez no futuro eu vou demonstrar, mas existem muitas demonstrações já escritas na internet, ok? Mas eu preciso mostrar elas para vocês, né? Então são fórmulas magníficas que dizem que cosseno de θ igual a exponencial de θ mais exponencial de menos iθ sobre 2, e seno de θ igual a exponencial de θ menos exponencial de menos iθ sobre 2i. Ok? Isso daqui é muito, muito, muito importante. E é com essas fórmulas que a gente vai conseguir linearizar cosseno e seno nos vídeos futuros. Agora eu vou demonstrar para vocês a fórmula de adição, tá? Eu acabei utilizando ela, explicando que naturalmente ela funciona aqui nessa demonstração aqui, mas eu vou demonstrar ela de qualquer jeito, né? Que diz que a exponencial de i mais fator de θ mais θ apóstrofe igual a exponencial de θ vezes exponencial de θ apóstrofe. Então, para demonstrar isso, a gente vai sair das formas de adição, tá? Então, vamos fazer que a gente sabe que exponencial de i θ mais θ apóstrofe igual a cosseno de θ mais θ apóstrofe mais i seno de θ mais θ apóstrofe, ok? Então, exponencial de i θ mais θ apóstrofe igual, então cosseno de a mais b, né? Então vai ficar cosseno de θ apóstrofe menos seno de θ seno de θ apóstrofe, mais i fator, então seno de a mais b, então vai ficar seno de θ cosseno de θ apóstrofe, mais seno de θ apóstrofe, cosseno de θ.
ok? Então temos isso daqui. Agora a gente vai desenvolver, né? Então vai ficar cosseno de teta apóstrofe menos seno de teta apóstrofe mais i seno de teta cosseno de teta apóstrofe mais i seno de teta cosseno de teta, ok? Então aqui temos o nosso e agora a minha dica é a gente sair do resultado que a gente quer, né, para vocês reconhecerem que a gente já acabou demonstrando, né? Queremos i de teta exponencial de i de teta apóstrofe, isso daqui seria vezes cosseno de teta apóstrofe mais i seno de teta apóstrofe. Ok? Se a gente desenvolver isso, vai ficar cosseno de teta vezes cosseno de teta apóstrofe, o que temos aqui, mais cosseno de teta mais i seno de teta apóstrofe, o que temos aqui, ok? Mais i seno de teta mais vezes cosseno de teta apóstrofe, o que temos aqui, mais, então i vai ficar i ao quadrado, vai ficar menos, então vai ficar seno de teta apóstrofe, o que temos aqui, ok? Então aqui já demonstramos essa nossa expressão. Ok? Então isso daqui justifica o que eu já tinha feito antes sem justificar. Então agora estamos todos de acordo. Agora, para demonstrar a última fórmula desse vídeo, eu vou falar do poder da fórmula de D de Moivre, né? Que diz que exponencial de inθ igual a exponencial de iθ potência n. Até aqui, nenhum mistério, né? Eu acabei utilizando isso também antes de demonstrar. Né? A gente usa a propriedade das potências com a função exponencial. Só que o grande poder dela é saber que exponencial de θ é cosseno de θ mais i seno de θ. Ou seja, se isso daqui é igual, isso daqui implica que isso daqui é igual. E isso daqui é impressionante. Cosseno de nθ mais i seno de nθ igual a cosseno de θ mais i seno de θ, tudo potência n. O que é totalmente não natural. Né? A gente normalmente, né, com o desenvolvimento, a gente usa o binômio de Newton, né? Que eu já demonstrei. Então isso daqui não é verdade. Né? Então que história é essa? E esse é o poder da fórmula do móvel. Ok? Então para demonstrar ela, né? Então temos um n. Né? Quando a gente tem n que pertence aos naturais, a gente gosta de um tipo específico de demonstração, que é a prova por indução. E fazia bastante tempo que eu não tinha feito no canal. Então eu espero que vocês estejam que vocês lembram como fazer uma prova de indução, tá? É uma indução simples, tá? Eu já fiz induções bem mais complicadas, ok? Então a gente vai ter a nossa inicialização, né? Então temos a nossa inicialização, nossa etapa de indução, nossa hipótese de indução. Então inicialização, vou escrever só inicia, né? Com T, não sei por que. Então vou escrever inicia, ok? Então queremos, né, para n igual a 1. Então vamos ter cosseno de θ mais i seno de θ potência 1. Bom, isso daqui é cosseno de θ mais i seno de θ. Então, até aqui, né, isso é validado. Né? Então, nossa inicialização é de verdade, né? Então, n igual a 1, isso daqui é claramente de verdade. Agora, a nossa indução. Né? Então, a gente vai supor que para n mais 1 funciona. Né? No caso, a gente vai supor que para n funciona e a gente vai mostrar para n mais 1. Essa é a definição. Né? Então, né, suponhamos que cosseno mais i seno, cosseno de θ, mais i seno de θ potência n, igual a cosseno de nθ mais i seno de nθ, tá? Então essa daqui é nossa hipótese de indução, ok? Agora a gente vai mostrar para cosseno para n mais 1, né? Então vai ficar cosseno de θ mais i seno de θ, potência n mais 1, né? Isso daqui vai ficar cosseno de θ mais i seno de θ, potência n, vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Tá? Então aqui eu só usei a propriedade das potências. Né? A gente sabe, por hipótese de indução, que isso é verdade. Então vamos ter que isso aqui é igual a cosseno de nθ mais i seno de nθ vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Ok? Então temos essa propriedade aqui. Agora a gente vai desenvolver ela. Então vai ficar igual
a cosseno de nθ cosseno de θ, mais I cosseno de nθ seno de θ, mais I seno de nθ cosseno de θ, menos seno de nθ seno de θ. Ok? Porque temos I vezes I, então vai ficar I ao quadrado. Agora aqui a gente reconhece uma forma de adição, né? Então temos cosseno de nθ cosseno de θ, menos seno de nθ seno de θ, tá? Então a gente reconhece a fórmula cosseno de nθ mais θ. Então isso daqui vai ficar igual a cosseno de nθ mais θ. Ok? Então temos isso daqui. E aqui temos outra, né? Então vai ficar cosseno de nθ seno de θ, né? Seno de θ é cosseno de θ, né? Com I, então vai ficar mais I seno de nθ mais θ. Ok? Então agora a gente vai fatorizar, né? Então vai ficar cosseno de θ vezes n mais 1, mais I seno de θ n mais 1. Ok? E agora a gente reconhece o que a gente queria demonstrar, né? Então, que isso daqui é igual a exponencial de I θ n mais 1. Ok? Que mostra que isso daqui é igual a exponencial de θ potência n mais 1, que é exatamente o que a gente queria demonstrar. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? O próximo vídeo eu vou demonstrar, no caso vai ser mais prático, eu vou mostrar como passar o número de forma complexa a uma forma trigonométrica, né? Então forma exponencial, no caso, o que vai ser muito importante para os exercícios, ok? Então aqui a gente já tem as bases, os teoremas e todos os métodos de cálculos necessários para a gente conseguir usufruir bem da potência da exponencial complexa. Ok? Então muito obrigado por ter assistido.